Um filho desaparece. 18 anos depois, retorna como bilionário. E se o estranho que cruza seu caminho soubesse tudo sobre sua vida, exceto quem você é? Numa cidade esquecida pelo tempo, onde as memórias enferrujadas se agarram aos escombros de sonhos antigos, a rotina de uma mulher é quebrada pela chegada de um bilionário misterioso. Ele surge sem passado, mas com um olhar que parece atravessar os segredos do tempo. Em Ashwood, Pensilvânia, uma cidade moribunda, engasgada por ervas daninhas e arrependimentos, as feridas do passado começam a pulsar novamente, e os sussurros muito enterrados voltam a ecoar. Porque algumas ausências nunca se apagam, e certas pessoas nunca desaparecem de verdade. Eveina Voss tinha 42 anos, mas a dor esculpira sua face com marcas mais profundas do que o tempo seria capaz de fazer. Seu cabelo, outrora rebelde como fogo, agora pendia apagado, grisalho, preso num rabo de cavalo cansado. Por 18 anos, ela serviu nas madrugadas do Diner do Alô, uma lanchonete à beira do abandono. Ashwood já fora um gigante industrial. Hoje, era só um esqueleto de fábricas silenciosas, ruas engolidas por mato e um ar denso de histórias mal resolvidas. O Diner não era diferente, estofados rasgados, chão grudento, cheiro de saudade. Mas Eveina permanecia ali, como se mover fosse trair a memória de Kalin, seu filho. Ele desapareceu ali. Sumiu como um sonho interrompido. Kalin era tudo um menino magricela de olhos como céu de verão, apaixonado pelas estrelas. Ele vivia desenhando foguetes no balcão, tentando escapar do cinza de Ashwood com cores de cera. Naquela noite caótica, Eveina pediu ao irmão Kali que olhasse Kalin por uns minutos. Ela se virou. 10 minutos, talvez menos. Quando olhou de novo, Kalin não estava mais ali. Nenhum grito, nenhuma pista, apenas um desenho inacabado de um foguete vermelho. A polícia veio. Suspeitas caíram sobre todos os andarilhos, Kili, até Isolda, a mãe distante de Eveina. Nenhuma pista prosperou. O caso esfriou. E com ele, o mundo de Eveina desabou. O quarto de Kalin virou um santuário lençóis com dinossauros, tênis ainda com barro seco, um telescópio apontado para o nada. A culpa era sua companheira constante. Porque ela se distraiu. Porque confiou em Kali. Sua vida virou um ciclo de café e memórias. Apenas o rangido familiar do Diner lhe oferecia algum consolo. Clientes antigos, como Segriol, uma bibliotecária de 70 anos, língua afiada e bolsa cheia de moedas, contavam histórias de seus gatos, mas nada preenchia o vazio. Kili, o mecânico de mãos manchadas de graxa, vinha toda semana. Ele também carregava o peso daquela noite. Estava flertando com Maris, outra garçonete, quando Kalin desapareceu. Foi só um segundo, ele dizia. Um segundo que destruiu tudo. Ultimamente, algo estranho começou a acontecer em Ashwood. O Diner do Alô, à beira da falência, foi comprado por Torren Stratt, um jovem bilionário de 25 anos, criador de um império de cibersegurança do nada. Porque alguém com jato particular e cobertura em Nova York compraria uma lanchonete decadente em Ashwood. A cidade murmurava. Eveina só se importava em manter seu emprego. Até ele aparecer. Chovia quando Torren entrou. Alto, olhos cinza como tempestade, ossatura marcada sob a luz fraca do Diner. O terno era caro demais para aquele ambiente, destoava dos móveis rachados. Pediu um café preto. A voz dele era calma, mas carregava algo, um tom contido, como se escondesse mais do que dizia. Deixou uma gorjeta de $100. Eveina tremeu. Não foi pelo dinheiro. Foi pelo rosto dele. A cicatriz sobre a sobrancelha esquerda. O jeito como inclinava o queixo. Era como ver Kalin, adulto. Ela segurou o balcão como se fosse desabar. A foto no bolso do avental queimava. Torren saiu sem notar. Eveina ficou ali, imóvel. Do lado de fora, a chuva abafava o sussurro que escapou a você. Eveina foi forjada na luta. Criada por Isolda, uma costureira cuja feição vinha como picadas de agulha, aprendeu cedo a sobreviver com pouco. Aos 19, apaixonou-se por Gideon, um caminhoneiro de sorriso torto e temperamento volátil. Ele a deixou grávida. Eveina criou Kalin sozinha, num apartamento gelado, enchendo os dias dele com histórias da lua e risadas. A dor da perda despedaçou tudo. A acusação de Isolda, você nunca foi feita para ser mãe, cortou fundo. Elas nunca mais se falaram. Desde então, Eveina parou de cantar. Parou de sonhar.
Sua vida virou penitência, cumprida entre xícaras de café e luzes que piscavam. Torrenstrat, para o mundo, era um gênio dos negócios, o prodígio do Vale do Silício. Mas por trás dos zeros e códigos, havia uma tempestade que nem ele entendia. A empresa dele, a Stratesec, era uma fortaleza de inovação, um império construído com inteligência afiada e um mistério que ninguém ousava questionar. Seu carisma encantava repórteres, mas os olhos revelavam um vazio impossível de ignorar. As memórias de Torren começavam aos 10 anos, em um hospital de Boston, ao lado dos pais adotivos, os Warren. Eles lhe deram riqueza, mas não raízes. Os médicos chamaram sua amnésia de trauma induzido. E Torren enterrou sua curiosidade, até que a Shoah puxou como uma maré inevitável. Comprar o Alos foi um capricho. Mas o velho Jenner despertava ecos esquecidos, uma canção de ninar sussurrada por uma mulher, um balcão grudento, um giz de cera vermelho. Ele temia o abismo de seu passado, mas não conseguia parar de persegui-lo. Que levou ao aeroporto e a ferida de Evelyn. Um mecânico corpulento, ele cuidava de Kalin como se fosse seu. Construía foguetes de brinquedo, ensinava o garoto a assobiar. Mas naquela noite, distraído pelo sorriso de Maris, seu erro virou corrente. Mentiu para Evelyn, dizendo que só se afastou por um instante. Mas a verdade era mais sombria. Ele saiu do diner com Maris, deixando Kalin sozinho. Sua oficina, cheia de motores e arrependimentos, virou o refúgio. Mas as visitas semanais a Evelyn eram rituais de penitência. Seagrial, a guardiã da memória do Alos, era os olhos de Ashori. Enxergava tudo. Sua cabine era o centro das fofocas da cidade. Estava lá quando Kalin desapareceu, tomando chá. A multidão bloqueou sua visão. Contou à polícia sobre um homem de casaco cinza, mas os detalhes se perderam no tempo. Com a chegada de Torren, seus instintos se reacenderam. A cicatriz, os dedos inquietos, tudo nela gritava Kalin. E Seagri passou a observá-lo como uma detetive à espreita. Novas peças entraram no quebra-cabeça. Maria Stati, hoje uma reclusa que fumava compulsivamente em uma casa apodrecida, carregava segredos da noite do desaparecimento. Vader Kimen, assistente de Lennox, era um hacker sagaz com faro para verdades enterradas. Isolda Devos, agora em um asilo, escondia sua própria participação no passado de Evelyn. Leora Kain, irmã de Gideon, culpava Evelyn pela ruína do irmão. Time Messer, um jornalista farejando histórias, sentia cheiro de escândalo em Torren. Rune Carver, rival nos negócios, manejava segredos como armas. E Elias Ren, cliente habitual do Alos, observava a Evelyn com atenção demais. A convicção de que Torren era Kalin consumia Evelyn. Ela anotava cada gesto dele, os dedos batendo 3 vezes na mesa, um hábito de Kalin. Vasculhava antigos arquivos do caso. Seu apartamento virou um labirinto de recortes amarelados e relatórios policiais. Ligou para o detetive aposentado Arrove, que tossiu e murmurou: "Deixa isso morrer, Eve." Mas deixar morrer era trair a verdade. Começou a deixar bilhetes para Torren, discretos no começo. "Você gosta de estrelas?" Rabiscado num guardanapo. Depois, mais ousados: "Você lembra do giz vermelho?" Ele os lia confuso, mas as palavras mexiam com seus sonhos. A mente de Torren começou a desmoronar. A Shoah despertava visões. Uma mulher cantando You Are My Sunshine. Um foguete desenhado. O som de pratos no diner. Uma noite, acordou com a cicatriz queimando, a palavra Kalin na ponta da língua. Contratou Lennox, um investigador experiente, e Vader, o hacker. Juntos, mergulharam no passado. Vader descobriu um pagamento de $50.000 feito a uma agência em Pittsburgh, no ano em que Kalin sumiu. A conta era offshore. O dono da agência, Dorian Finge, estava morto. Registros selados. Torren sentiu o chão sumir. As peças começavam a se encaixar, mas o quebra-cabeça doía. Alos virou um imã para seu passado fraturado. Tramas paralelas se entrelaçavam. Evelyn foi até Isolda buscar respostas. A mãe disparou: "Você o perdeu porque foi irresponsável." Mas havia algo mais. Isolda sabia que Gideon era perigoso. Ela havia lhe emprestado dinheiro anos antes. Evelyn saiu abalada. Isolda escondia mais do que raiva. Escondia culpa. Enquanto isso, Time Mercer entrevistava os moradores de Ashore sobre a compra do dinheiro. As perguntas rondavam o caso de Kalin. Os artigos sugeriam que o bilionário escondia um passado sombrio. Torren se sentiu encurralado. Leora Kain confrontou Evelyn no dinheiro. Gideon morreu por sua culpa.
Seu ódio escondia algo mais profundo. Um vínculo oculto com o destino de Kalin. A cidade resistia. Temiam que Thorin fosse trazer gentrificação, transformar a show em uma caricatura. Numa reunião comunitária, as tensões explodiram. Elias o acusou de explorar a do local. O casaco cinza, os olhares fugidos, algo nele perturbava Evelyn. Seagrid jurava que Elias estava no diner naquela noite. Era pista ou distração? Seagrid revelou a Thorin viu um homem entregar a Kalin uma chave. Tinha formato de foguete. O sangue de Thorin gelou. Ele havia encontrado essa chave no cofre dos pais adotivos. Nunca soube o que era. Rune Carver, o rival, intensificou os ataques. Mandou uma foto antiga do Arlaus. Kalin, criança, estava nela. Com um bilhete conheça a si mesmo, Strat. Vader rastreou conexões entre Rune e Finge, sugerindo que Rune lucrou com adoções ilegais. O medo de Thorin cresceu. Seu passado era um campo minado. Desesperada, Evelyn o enfrentou no diner. Olhou dentro dos olhos dele. Ele respondeu com voz baixa, hesitante. Eu te conheço. E o mundo de Evelyn quase parou. A voz dela falhou. Você me lembra alguém que eu perdi. Thorin franziu a testa, sentindo o peso da chave foguete em seu bolso. As investigações de Vader levaram até Maristat. Thorin foi até ela e encontrou uma mulher paranoica, em uma casa tomada pelo cheiro de cinzas e abandono. Eu não vi nada, ela mentiu. Mas Vader descobriu um depósito de $5.000 na conta de Maris, justamente no ano em que Kalin desapareceu. Thorin mostrou as provas para Evelyn. Todos vocês traíram ele? Questionou, com a voz carregada de dor. Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas. Não o cale, sussurrou, protegendo o irmão. Mas a dúvida corroía por dentro. E então veio a grande revelação de Vader. A conta offshore estava em nome de Kali, camuflada por uma empresa fantasma. Thorin foi até a garagem e confrontou Kyle, jogando os registros em cima da bancada. O rosto de Kyle desmoronou. Eu precisava salvá-lo, chorou. Anos atrás, Gideon havia reaparecido, ameaçando levar Kalin. Evelyn estava afundada em dívidas, prestes a perder a casa. Desesperado, Kyle procurou Finge, que prometeu esconder Kalin com uma família rica até que Gideon desaparecesse. Kyle juntou $50.000, vendeu o caminhão, fez empréstimos com agiotas. Mas Finch o traiu, apagou a identidade de Kalin. Kyle silenciou, achando que Evelyn nunca o perdoaria. Thorin cambaleou com a verdade. Ele era Kalin. Raptado pelo tio que o amava. Mas ainda havia mais. Vader descobriu que Maris tinha atraído Kalin até os fundos do Arlaus, coagida por Finge, que ameaçava expor suas dívidas. Maris confessou a Evelyn, em prantos eu pensei que ele estaria seguro. A raiva de Evelyn explodiu. Ela empurrou Maris contra a parede, gritando você vendeu meu filho. O segundo golpe veio com o segredo de Evelyn. Antes de Kalin desaparecer, Finge ofereceu $100.000 para dar a ele uma vida melhor. Com medo de Gideon, ela hesitou. Seu silêncio foi uma brecha, e Finch a explorou. Evelyn recusou, mas nunca contou aquilo, com medo de ser julgada. Sua omissão permitiu que Finch manipulasse o desespero de Kyle. O terceiro choque veio de Isolda. As entrevistas de Tiny revelaram que ela pagou Gideon para deixar a cidade, mas ele usou o dinheiro para persegui-la ainda mais, aumentando as ameaças. A vergonha calou Isolda, e esse silêncio alimentou a tragédia. Evelyn a confrontou, lágrimas caindo. Por que você nunca me contou? Isolda sussurrou achei que estava te protegendo. O papel de Rune ficou claro. Ele era parceiro de Finge, lucrando com o esquema de adoções ilegais. Reconheceu Thorin anos atrás e usou o passado dele como arma. As invasões de Vader revelaram as contas secretas de Rune, levando à sua prisão. Time, agora certo da verdade, se preparava para publicar a história de Thorin, mas o bilionário implorou espere. Eu preciso saber quem sou primeiro. O Arlaus, agora renomeado para lugar de Kalin, renasceu sob um céu de alvorada. O letreiro de neon brilhava constante. As janelas reluziam. Thorin e Evelyn estavam frente a frente, encostados no balcão. O desenho do foguete de Kalin, emoldurado acima deles. O mesmo foguete, agora, descansava na mão de Thorin, uma ponte entre o que foi e o que ainda pode ser. Eu não sei como ser seu filho, disse ele, com a voz crua, mas firme. Os olhos de Evelyn, claros e intensos, encontraram os dele. Você é o Thorin. E é o Kalin. Eu te perdi uma vez. Não vou perder de novo. Me deixa ser sua mãe. Não só na memória,
Mas agora, a garganta de Thorin se apertou. Ele deu um passo à frente. E eles se abraçaram, um toque hesitante, mas real. Eu quero isso, ele disse. Eu quero nós. Não era perfeito. Mas era um começo. Uma promessa de reconstrução, passo a passo, como família. O destino de Kili se definiu. Ele se declarou culpado. Seu testemunho desmontou a rede de Finch. Cooperou e recebeu uma pena de 3 anos, com chance de liberdade condicional antecipada. Evain o visitou na prisão. Suas mãos separadas pelo vidro. Eu te perdoo, Kili, ela disse, firme. Vamos ficar bem. As cartas de Kili, cheias de esperança, viraram a ponte entre eles, uma conexão reconstruída na verdade. Isolda encontrou paz. Evain a levou até o lugar de Kalin. Lá, viram Thorin ensinando crianças a desenhar foguetes. Ele é sua força, disse Isolda, emocionada. Evain a perdoou. O abraço entre mãe e filha foi uma vitória silenciosa. Maris buscou redenção, financiando uma bolsa de estudos para jovens de Ajori. Depois, foi embora. Sua culpa aliviada, mas nunca apagada. Leora, após conhecer Thorin, suavizou o olhar. Viu em seus gestos o espírito de Kalin. Deixou Ajori em paz. Enviou uma carta para ver num pedido de trégua. A matéria de Tain foi publicada, mas a pedido de Thorin, focou no renascimento do lugar de Kalin, não no escândalo. A reportagem atraiu visitantes. Revitalizou a cidade. A comunidade, antes desconfiada, abraçou a nova fase do Udinea. Elias estava entre eles. Suas suspeitas, na verdade, eram luto por um filho perdido. O Império de Rune caiu. Seus segredos enterrados em processos judiciais. E então, um ano depois, o lugar de Kalin viveu seu momento mais doce. Thorin e Evain estavam no telhado, um telescópio apontado para as estrelas. As risadas das crianças ecoavam abaixo. Seus desenhos, foguetes, planetas, sus, cobriam as paredes. Kalin está aqui, disse Thorin, sorrindo. A mão de Evain encontrou a dele. Firme. Quente. E nós também. E isso basta. O lugar de Kalin virou o coração de Ajori. Seu observatório, um refúgio para sonhadores. Thorin abraçou suas duas identidades. Seu passado já não era um vazio, era alicerce. Evain a vivia com plenitude. Seu riso virou presente para a cidade. Juntos, construíram um legado. Não só por Kalin, mas por todas as almas que ainda buscavam um lar. Ajori floresceu. Suas cicatrizes suavizadas pela esperança. E o lugar de Kalin brilhou.